Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 13ª sessão ordinária do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, vereador Nilson Oliveira de Barcelos, confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Abel David Serena. Albenir Roque Carvalho. Presente. André Luiz da Silva Royer. Claudemir Roth. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Douglas Luiz da Silva. Presente. Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Presente. Nilson Oliveira de Barcelos. Presente. Wellington Gomes Soares Gomes. Justifico a ausência do vereador Abel Serena e Wellington Gomes. Presente a maioria absoluta dos vereadores, declaro aberto os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Claudemir Roth que proceda à leitura de um texto bíblico. Olho por olho, dente por dente. Porém vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 pessoas, com ele anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2026. Ata número 3, 2026. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Realizada no dia 22 de abril de 2026, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Abel David Serena e secretariados pelos vereadores Nilson Oliveira de Barcelos e Sidney Paulo Rodrigues Freitas e Wellington Gomes Soares Gomes. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 12ª sessão ordinária de 2026. Conferida a chamada nominal dos vereadores, verificou-se a presença do número legal. Com a ausência justificada dos vereadores André Luiz da Silva Royer e Claudemir Roth, o presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Douglas Luiz da Silva para proceder a uma leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciou-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 11ª sessão ordinária de 2026, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Lidos e votados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 16 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$180 mil, sendo aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 17 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$11.171,99. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 18 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$615 mil. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 19 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$164.900. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 03/2026, que denomina Rodovia Municipal Arcino Pires da Silva e de outras providências, apresentadas pelos vereadores Douglas Luiz da Silva e Abel David Serena e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 04/2026, que denomina Rodovia Municipal Sebastião Pereira dos Santos e de outras providências,
apresentada pelo vereador Abel David Serena, aprovada em primeira votação por unanimidade. Em seguida foram lidas as mensagens dos projetos de lei encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem número 21/2026, do projeto de lei número 21/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 302,41. Mensagem número 22/2026, do projeto de lei número 22/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e suplementar até o limite de R$ 13.600. Mensagem número 23/2026, do projeto de lei número 23/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 3.512.481,25. Mensagem número 24/2026, do projeto de lei número 24/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.338.839,32. Mensagem número 25/2026, do projeto de lei número 25/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.648.352,26. Na sequência, foram lidas e encaminhadas ao Executivo Municipal as indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação número 51/2026, apresentada pelo vereador Wellington Ames Soares Gomes. Indicação número 52, apresentada pelo vereador Abel David Serena. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase final das considerações. Não havendo vereador inscrito para a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu ao presidente dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grotti, assessor legislativo da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após a lida aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão e os demais se levantem. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 16 para 2026. Projeto de lei número 16/2026, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 180 mil, aquisição de um veículo utilitário 0 km. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 16 para 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 17 para 2026. Projeto de lei número 17/2026, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 11.161,99. Aquisição de materiais lúdicos e educativos. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 17 para 2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 18 para 2026. Projeto de lei número 18/2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de R$ 615 mil, destinados ao custeio de consultas médicas especializadas.
Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 18/2026. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 19/2026. Projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 164.900. Aquisição de um veículo van 0 km, ano de fabricação 2026. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei número 19/2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo número 03/2026. Projeto de lei do Legislativo número 03/2026, que denomina Rodovia Municipal Arcino Pires da Silva e da outras providências. A Rodovia Municipal 16 RM, vereadores Douglas Luiz da Silva, Abel David Serena e Sidney Paulo Rodrigues Freitas. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 03/2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo número 04/2026. Projeto de lei do Legislativo número 04/2026, que denomina Rodovia Municipal Sebastião Pereira dos Santos e da outras providências. A Rodovia Municipal 37 RM, vereador Abel David Serena. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 04/2026. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 53/2026. Indicação número 53, 2026. Vereador Nilson Oliveira Barcelos. Indica o prefeito municipal, senhor Lidolfo Martins Rui, que seja viabilizada a instalação e a estruturação da sede da subprefeitura na localidade de Jacutinga, utilizando-se do imóvel onde anteriormente funcionava a antiga escola municipal. Sugere-se que o referido espaço seja adequado para servir como base administrativa do subprefeito, oferecendo estrutura física apropriada para atendimento da população e para a organização dos serviços públicos da comunidade. Justificativa. Considerando a criação do cargo de subprefeito da localidade de Jacutinga, tornou-se fundamental a disponibilização de um espaço físico adequado para o pleno exercício de suas funções. O imóvel onde funcionava a antiga escola municipal é de propriedade do município, o que possibilita a adequação e utilização de forma eficiente, evitando gastos adicionais com a aquisição de áreas ou construção de novas estruturas. A instalação da sede da subprefeitura no local proporcionará maior proximidade entre a administração pública e a população, facilitando o acesso aos serviços, melhorando a comunicação e agilizando a solução das demandas locais. Além disso,
A iniciativa promove a valorização e aproveitamento de um patrimônio público já existente, evitando suas ociosidade e garantindo sua função social em benefício da comunidade. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Quero aqui comentar, Nilcinho, dar os parabéns por essa indicação. Estava conversando com o vereador Abel Serena hoje à tarde, a respeito, temos trator novo, a pá carregadeira, caminhão mesmo, a comunidade Santa Inês, e não temos um baracão, né? Nossos maquinários estão tudo ao tempo aí. Nem era uma sugestão aí do prefeito acatar, construir, né? Baracão coberto para nós guardar o maquinário aí. Não havendo mais discussão que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação número 54/2026. Indicação número 54, 2026. Vereadores Sidney Paulo Rodrigues Freitas e Abel David Serena. Indica o prefeito municipal, senhor Rodolfo Martins Rui, que seja viabilizada a implantação de transporte coletivo gratuito para os moradores das comunidades do interior até a sede do município, com 2 horários fixos diários, sendo em um no período da manhã e outro no período da tarde, garantindo também o retorno aos locais de origem. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo facilitar o deslocamento dos moradores das comunidades rurais até a sede do município, possibilitando o acesso a serviços essenciais, como atendimento da saúde, atividades administrativas, comércio, instituições financeiras e demais serviços públicos. Muitas pessoas enfrentam dificuldades de locomoção devido à distância e à falta de transporte regular, o que muitas vezes impede e dificulta a realização de consultas médicas, resolução de questões administrativas e participação em atividades no centro de Itaipulândia, da cidade, disponibilizando de transporte coletivo gratuito em horários pré-definidos, contribuirá para a melhor qualidade de vida da população rural, promovendo a inclusão social, acesso aos serviços públicos e fortalecimento da economia local. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não sei, senhor presidente. Essa indicação aí, eu e o vereador Abel, a gente fez aí, tendo em vista que, por exemplo, da minha comunidade de São José de Itavó, nós temos uma pessoa lá que faz transporte, mas às vezes uma semana faz, outras vezes não consegue fazer, dá problema no ônibus, não é legalizado. Então a gente não quer que seja substituído. De repente, contratar, fazer uma licitação de um contrato à empresa para prestar esse transporte aí, como tem no transporte escolar, ou a prefeitura disponibilizar um ônibus, que temos motorista, então que esses horários vão ser intermitentes, vão ser depois do horário do colégio. Tem os motoristas aí que trazem as crianças para o colégio e daí esses ônibus ficam parados. O motorista também fica parado. Então o que acontece? Esse poderia sair saindo de Santa Inês, passa em São José de Itavó, passa na Jacutinga e traz as pessoas para a cidade, porque o Caramuru aqui é bem mais próximo. Então, mas se for necessário, se vier necessidade, pode passar no Caramuru também. Traz pessoas, aí as pessoas fazem o que tem que fazer, e lá por umas 10 horas, 10h30, retorna, leva as pessoas de volta e pode voltar para suas atividades. Pode ser o mesmo motorista que ele fica parado, porque o motorista às vezes traz só os alunos e daí só 11h30, até esse horário ele fica parado igual. E tendo em vista que as pessoas que utilizam esse transporte aí são as pessoas que não têm meio de transporte e precisam disso. Hoje uma pessoa vai consultar em São José de Itavó, pega lá os medicamentos que é para pegar, as guias que é fazer os exames, tem que vir tudo aqui no posto de saúde no centro. Então o que acontece? Essa pessoa não tem transporte a maioria das vezes. Aí fica aguardando para pegar o medicamento, tudo isso aí, ela vai ter que, de uma maneira ou outra. Então, tendo esse transporte, ela vem aqui, pega, marca seus exames, pega seu medicamento e tantas outras coisas que precisa da ação social, CRAS, a pessoa vir retirar um simples
carnê de IPTU, tantas coisas que as pessoas humildes precisam, que não têm um meio de locomoção, às vezes estão aí, tem que pagar o Uber aí sem condição nenhuma, aí tem que pagar R$ 50 numa corrida, aí vão gastar aí ida e volta, ou até mais, que é o preço que eles cobram de São José do Tavós, sei que para cá para trazer e levar de volta uns R$ 80. Então, esse é a prefeitura disponibilizar isso e já vai ocupar o próprio meio de transporte da prefeitura. Ela tem ônibus, tem motorista, e é só ajustar esse tipo de situação aí. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho ao órgão competente. Dando continuidade aos trabalhos desta sessão, passamos para a fase das considerações finais. Não tendo ninguém inscrito para fazer uso da palavra livre, não havendo mais nada para ser tratado e cumprida a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária no dia 4 de maio, às 19 horas, conforme determina o regimento interno da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite e